Olá, meu nome é Iris e mais uma vez a gente vai estar discutindo assuntos aqui de grande importância para a nossa educação. E hoje vai ser um resumo de um evento no qual participei, que foi um webinário promovido pelo Iadainha Ovidot, que é uma instituição que eu já presto trabalho com eles e já temos parceria de longa data. E aí eles me fizeram uma solicitação para a gente discutir sobre o ensino híbrido para os professores da educação básica. Então é isso que a gente vai ver agora. Vai ser bem resumido, porque o evento aconteceu durante 2 horas, então eu vou trazer de uma forma mais resumida, para que possa ser colocado na internet e ser disponibilizado para que as pessoas possam tirar proveito e fazer com que essa discussão seja uma discussão viva e ativa na busca de uma qualidade de educação. Então, a princípio é isso, vamos lá e vamos estar aberto para sugestões. Tudo que a gente está colocando aqui, gente, é possível sim ser discutido, mas é importante que não é uma verdade única, mas sim um ponto de discussão para que as pessoas se atentem para a qualidade de ensino dos seus filhos, dos filhos dos outros e para a qualidade da educação no Brasil, ok? E a educação básica com a sua importância para a formação e o desenvolvimento da educação brasileira. A primeira coisa é a gente entender que como era antes da pandemia. Nós tínhamos antes da pandemia, não em todos os casos, é claro, porque alguns professores, instituição e comunidade escolar já são bem ativas, mas em muitos casos nós tínhamos uma escola desmotivada, uma escola com ensino onde não atraía os alunos, onde os alunos se perguntavam, o que eu estou fazendo aqui? E aí, depois dessa pandemia, vem um decreto e diz, opa, para tudo, as pessoas não poderão ter aula física, né, as aulas presenciais. E aí, de repente, aquelas aulas que estavam ali lotadas de meninos desanimados, ou loucos pelo intervalo ou pelo lanche, estão em suas casas e com uma realidade completamente diferente. O que temos aí? Aqui eu adorei essa imagem, até comentei com os meus alunos, né? Porque essa é a realidade de muita gente. Da criança não estar conectado com aquele momento que a aula está acontecendo, os pais desesperados, com medo do conteúdo, com medo de que a aprendizagem não seja absorvida, e há uma preocupação muito grande com esse momento. O que a gente precisa, então, entender nesse momento? O que fazer? E essa pergunta não é uma pergunta apenas aos professores de educação básica, mas todos os professores que estão em todos os níveis. Educação básica, ensino médio, nível superior, em todos os graus. E não deve ser apenas uma preocupação do professor, deve ser uma preocupação da instituição escola, da instituição, de toda a comunidade escolar e da sociedade. Porque afinal se passou um ano e a gente não sabe ainda quanto tempo durará todo esse período, né? Mas na hora que eu vi isso aqui, gente, eu também sou mãe, imagino o desespero, eu sei o que cada um dos pais vivem. E nesse momento a gente tem escutado muito assim, agora eu sei o que os professores vivem. Que bom, gente, que bom que a gente está reforçando que o papel do professor vai muito além da ideia de conviver com algumas crianças em sala de aula e que esse momento também está sendo desgastante para a família, desgastante para a criança e desgastante para os profissionais de educação. Então todos estão num momento de muita transição, onde muita gente não sabe onde está pisando. E aí eu lembro do meu filho, né? Porque você não tem noção, eu tenho 2, como mãe é todo dia uma festa e uma luta constante para que eles sejam conectados ao conteúdo, à necessidade de aprender, à vontade, e que eles sejam aguçados para isso. Não confesso que realmente é muito difícil. Aí a gente tem aqui, ó, o que é a educação do ensino híbrido, no ensino híbrido? As pessoas acham que ensino híbrido é ter aula online. Isso não quer dizer que a aula online é um ensino híbrido pura e simplesmente. Porque, gente, o ensino híbrido, ele é a convergência dos modelos educacionais do presencial, que é aquele onde você está em sala de aula, dando aula para o seu aluno, e ocorre também em sala de aula, mas ocorre em outros momentos, que pode ser online, que pode usar tecnologias digitais, que promove o ensino. Ele não quer dizer que você necessariamente tem que ter aula online e aula presencial é híbrido, não, as pessoas se confundem com isso, porque o ensino híbrido é o uso dessas tecnologias, considera esses 2 ambientes como uma forma de aprendizagem. Além de tudo isso, gente, ele vai tornando-se gradativamente complementar. Isso aqui é o conceito de Alan César Bello, Angelucci e Marcelo Cavallo. E esse artigo eu achei muito interessante. Aí eu vou informar vocês que todos os artigos que eu estou trabalhando, eu estou colocando sempre as referências
referências no final e deixando o link, porque eu sei que em vários lugares do Brasil as pessoas têm dificuldade de acesso à internet. Então, muitas vezes não sabe procurar. Eu também vou fazer um vídeo falando como fazer busca em base de dados para facilitar a vida de quem está iniciando esse processo de ensino, de busca científica mesmo, né? E aí, gente, o que a gente precisa observar? Que o autor, o Orne e o Stake, eles colocam aqui uma coisa, que por sua vez, eles conceituam o ensino híbrido como um programa de educação formal, onde os alunos aprendem em parte online, onde alguém ou alguma pessoa controla o aluno sobre o tempo, lugar, percurso, ritmo de aprendizagem, e em parte nesse espaço longe de casa. O que a gente precisa entender? Que as escolas que estão mais avançadas, elas já possuem o ensino híbrido muitas vezes antes da pandemia. A pandemia, ela só veio para reforçar esse momento, mas as escolas que não tinham, ou por oportunidade, por recurso, ou qualquer outro meio, ela teve que se adequar a trancos e barrancos, como diz a frase, ela dorme presencial e acorda online, né? Bem, nisso, gente, o que a gente precisa entender? Que existem algumas modalidades de aprendizagem. Ela é presencial, ela tem à distância, e se forem conectadas, essa palavra é muito importante, se houver essa conexão, aí sim nós teremos o aumento de vivências e experiências da aprendizagem na forma integrada. Ou seja, uma não exclui a outra, elas se completam. Se isso acontece, o ensino híbrido pode ser estruturado visando a busca de aspectos positivos de ambas as metodologias. Você não precisa dizer que uma é melhor que a outra, mas são complementares e elas têm que estar conectadas, integradas. Essa é a relação que faz toda a diferença. Para vocês entenderem, e aí, quem vai fazer o concurso da Secretaria de Educação, acho bem interessante vocês se atentarem, que eu creio que esses termos serão utilizados nas próximas avaliações. Então temos aí atividades síncronas e assíncronas. O que quer dizer isso? Aquela síncrona, gente, é quando o professor e o estudante, eles trabalham juntos, em horários idênticos, e ali eles se encontram de forma online ou presencial, mas ambos estão ali, sintonizados. Já a assíncrona, a gente tem o aluno que ele pode estudar no seu horário, quando ele quiser, no momento que ele quiser. Por exemplo, quando começou a pandemia, numa escola no qual eu participei, a gente tinha o seguinte, a gente tinha as aulas gravadas e o aluno abria no horário que queria e fazia suas atividades e encaminhava para a escola. Logo depois, a escola avançou um pouco mais, conseguiu uma plataforma que pudesse estar fazendo essa organização e esse trabalho todo, e aí foi permitido as aulas online de forma o quê? De forma que eram juntas, o professor e o aluno tinham um horário determinado e iniciava-se então o horário de aula com a presença do professor e da turminha toda, ok? Bem, quando a gente fala de ensino presencial, nós já entendemos que o ensino presencial mais o ensino à distância, havendo essa conexão, havendo essa integração, a gente vai ter mais vivências e novas experiências que a gente vai ter benefícios positivos e negativos. O que a gente precisa ver? Para fazer esse trabalho, eu usei uma pesquisa elaborada pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um relatório que foi preparado para 2018 e ele é um documento que tem uma finalidade de orientar os gestores, fazendo com que essas decisões de investimento mediante as mudanças trazidas pelo Covid possa ser atualizada e melhorada. É interessante que o professor não só saiba dar suas aulas, mas que, por exemplo, numa prova, ele consiga entender o que é a OCDE. Por exemplo, a gente precisa entender que esses dados, eles são relatos de diretores de escola de países membros e países parceiros da instituição, que é uma organização, gente, formada por 37 países. E qual é o objetivo da OCDE? Ela tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico e social, aprimoramento de políticas públicas e transparência, utilizando
de iniciativas de colaboração, trabalhando junto e compartilhando experiências para a resolução de problemas comuns. Aí eu pergunto, o Brasil faz parte da OCDE, ela é um país parceiro, mas ela não é um país membro. Por que alguns países não conseguem entrar na OCDE com tranquilidade? Porque o que é cobrado da OCDE não é que o país seja rico ou pobre, mas que ele tenha transparência nos seus dados e nos usos das políticas públicas. E nem sempre alguns países conseguem superar. Aí eu coloquei uma listinha de todos os países que faz parte dessa instituição, uma instituição séria, representada mundialmente, né? Nesse relatório, existem os itens que foram respondidos pelos os entrevistados no Brasil. E em 2018, os entrevistados no Brasil, eles expuseram um cenário para esse relatório. E aí é que começa. Com os dados, você consegue visualizar toda a questão micro e macro da condição da educação básica no Brasil. Não só da educação básica, porque esses dados relatam a realidade brasileira. Em 2018, os entrevistados no Brasil, eles expuseram para esse relatório dados incríveis. Que aí com isso que vocês vão conseguir visualizar uma série da realidade brasileira. E os dados, eles te dão uma visualização de uma condição, de um cenário que é nacional e que pode ser avaliado se é viável ou não a educação híbrida e de que forma ela pode ser melhorada, aperfeiçoada. Ele apresenta aí, ó, que 26% dos alunos estudam em escolas com velocidade ou banda de internet suficiente. Gente, 26% da população. Que apenas 35% dos alunos estudam em escolas com uma plataforma de suporte de aprendizagem online eficaz. Ou seja, ainda não temos uma solução nem federal, nem estadual, nem municipal que atenda com plataformas a questão da necessidade do ensino híbrido online no Brasil. O que tem acontecido? As instituições privadas têm solucionado comprando plataformas ou acesso a algumas plataformas que lhe dão essa condição. No caso, eu não sei como é que está toda a realidade dos outros estados, mas aqui no Distrito Federal que eu soube, e aí vocês podem comentar, e aqueles que têm essa experiência podem nos partilhar para auxiliar também quem está aí lutando para entrar na secretaria e discutir. O que eu soube é que o Google for Education, se não me engano, tem sido utilizado aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas a parte que é gratuita, ou seja, os recursos que fazem com que se torne mais eficiente essa plataforma e dá mais autonomia para os profissionais de educação e para a família, não necessariamente está sendo usado. Por quê? Porque tem um custo, né? Então, há de se discutir uma política pública de uma plataforma que atenda essas demandas. Temos aí 42,3% dos alunos que tinham professores com recursos profissionais eficazes para aprender a usar dispositivo digital. Gente, se você tem aí uma circunstância onde você não tem os profissionais capacitados para lidar com essa realidade, ou pelo menos instrumentos físicos, hardware, software e todo o material para poder usar e orientar os alunos, nós já temos aí um grande problema de uma necessidade que é de capacitação, né? Aí nós temos aí 52,2% dos alunos que tinham em 2018 professores com tempo suficiente para preparar as aulas, integrando dispositivos digitais a elas. O que quer dizer isso? Quer dizer, gente, que nós temos uma realidade de professores que muitas vezes dão aula de manhã, à tarde e à noite. E muitas vezes com disponibilidade de horários muito pequenos, muito curtos. Por quê? Porque muitas vezes ele precisa ficar ali trabalhando em diversos trabalhos para poder sanar suas necessidades básicas, como profissional, como pessoa, como família. E aí muitas vezes ele não tem essa capacidade de se dedicar, fazer com que essas aulas sejam integradas verdadeiramente. E aí muita gente me questiona assim, professora, mas e aí? Com essa realidade de online, os professores estão trabalhando em casa. Gente, põe aí no chat quem é professor, por favor. Quem tem aí a realidade de aula online? Eu trabalhava muitas vezes até as 2 horas da manhã. Quando era às 6 horas da manhã, eu já estava de pé para preparar todo o material. Isso é exaustivo. E muitas vezes não há o reconhecimento por parte dos gestores, porque eles acham que você não está fazendo nada e muitas vezes não está sendo capaz de atender as demandas que eles estão estabelecendo como meta. E também
também aos pais, que muitas vezes exigem que o conteúdo todo seja visto, que tudo seja colocado da mesma forma como se fosse presencial, né? E aí a gente tem as limitações, a questão de internet, a questão de tecnologia, professores que muitas vezes não dominavam essa condição de tecnológica, né, que está sendo colocada hoje para todos. Bem, vamos lá. Tirando isso, a gente tem alguns dados que são entraves para a realidade no Brasil, além desses que a gente já colocou por esse relatório e que foi importante a gente visualizar. 83% dos alunos das redes públicas municipais, gente, vivem em famílias com renda per capita de até um salário mínimo. Isso parece bobagem, mas faz toda a diferença ao acesso à educação, ao acesso à tecnologia, acesso à internet, acesso à qualidade e à condição de estar participando desse processo inclusivo mesmo, né? Porque se antes nós tínhamos uma educação onde todos entravam para a sala de aula e ali o sistema educacional tentava suprir essas demandas, agora a gente tem as pessoas retornando para suas casas com uma renda muito baixa, com dificuldades financeiras para se manter e ainda tendo que ter condições de computador, celular, internet e outras coisas mais. 79% dos alunos das redes públicas municipais têm acesso à internet, mas desses 79%, gente, 46% acessam apenas por celular e 2/3 deles não têm computador. Então isso é uma realidade muito grande e que dificulta o processo, porque uma coisa é você assistir aula no notebook, outra coisa é você assistir no tablet, outra coisa é assistir no celular. Ah, mas antes isso do que nada. Claro, e a gente sabe que 46% acessam pelo celular, significa que tem limitações, né? E limitações, inclusive, na hora de planejar suas aulas, porque quando você vai planejar suas aulas, dependendo dos instrumentos que você for utilizar, se torna inviável o processo pelo celular, né? 58% dos estudantes das escolas públicas têm dificuldades da rotina de estudo em casa. É óbvio, gente. Pensa comigo. Se nós temos uma família com renda baixa, provavelmente, não todos, mas alguns morando em casas pequenas, com uma quantidade de gente relativamente maior do que na maioria dos lugares onde as famílias têm uma renda per capita maior. Então você tem o quê? Você tem um excesso de barulho, a falta de espaço, a falta de um ambiente que seja pelo menos um canto onde as pessoas possam sentar e trazer um momento de reflexão do estudo, e respeitando aquela ideia de que quando você tem uma família com 5 filhos, todos assistindo aula ao mesmo tempo, não tem tecnologia, não tem aparelho suficiente, não tem internet suficiente, a mãe tem que trabalhar e a família não sabe o que fazer, muitos desempregados, isso tudo, gente, traz retorno imediato na capacidade que a criança tem de se envolver, de se desenvolver e estar cada dia melhor nesse processo. Nós temos também 31% dos responsáveis por esses estudantes que temem que eles desistam da escola, que é a evasão escolar. Quando passar, nós não podemos perder os alunos que já estão na escola, mas temos uma grande quantidade de alunos que já se foram e muitos que deixarão a escola, e uma evasão imensa. E a gente vai ter que pegar esse pessoal pelo laço e trazer novamente pela escola. E quando eu digo pegar no laço, gente, é de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa, porque a gente vai ter que criar circunstâncias muito reais para trazer essas pessoas para a sala de aula, não é para o desenvolvimento apenas pessoal, mas para o desenvolvimento do nosso país. É necessário que a gente invista verdadeiramente na educação. E a educação básica é fundamental para tudo isso. E aí, gente, nós temos apenas 26% dos alunos que estudavam em escolas com velocidade de banda de internet suficiente, que foi aquilo que eu comentei anteriormente. E aí é colocado que nós temos aí uma ideia de 30 bilhões de recursos adicionais necessários para evitar o colapso financeiro nas redes públicas de educação básica em função ao coronavírus. Tá, gente, dinheiro, a gente pode dizer que tem pouco. Não, a gente tem bastante dinheiro na educação. O que a gente precisa, relativamente claro para quem está ali analisando os dados, vendo a realidade do povo brasileiro, da educação brasileira, é a gestão. Sugere aí, põe as dicas do que vocês acham que é possível ser feito, como deve ser gasto esse recurso, de onde pode vir esse recurso, o que a gente pode fazer como cidadão para melhorar a educação brasileira. Para isso, para vocês terem uma noção da realidade brasileira, é importante, esses dados da primeira tabela são desses dados do Fischer Bushkowitz, que foi um autor, um trabalho do Observatório da
Educação e do Instituto Unibanco. Gente, foi incrível quanto eles deram suporte para eu preparar esse material, e eu deixo todos os links porque muitos dos trabalhos que estão aqui é referência direta deles, e eu tenho que dar o crédito para que a gente possa fazer um trabalho honesto e digno com todos, né? Mas é importante, esses dados da educação básica em resumo no Brasil, eles são de 2017 e 2018. Então eu depois percebi que a gente tinha acabado de sair o censo escolar de 2020, eu falei, opa, vou atualizar. Então o que a gente precisa entender? Que a gente tem aqui, ó, 157.381 escolas públicas no Brasil. Dessas, 37.551 escolas particulares, sendo 50 milhões e 42 mil alunos em todo o Brasil. Desses, nós temos 357.418 professores. Gente, a proporção de média de alunos por professor é de 21 alunos para cada professor. Lembrando que isso não é a realidade em todas as regiões, mas em alguns casos chegam ainda muito mais do que esse número, tá bom? Então isso aqui é uma média. 16,5% dos nossos alunos estão em populações de escolas privadas, ou seja, um número pequenininho ainda na educação privada no Brasil. É um número maçante de alunos na escola pública brasileira, e nós temos 13% da população que atingiu o ensino superior. Gente, uma população apenas 13% chegar no ensino superior é muito baixo esse índice, né? Mas aí a gente também não tem aqui o dado, não tinha nesse trabalho de alunos de ensino técnico, né? Que vem caindo muito a quantidade no Brasil, que eu adoro a ideia que o ensino profissionalizante, ele tem o seu papel na educação, né? Mas lamentavelmente os gestores não têm dado a devida importância. Número de matrículas na rede pública no ensino fundamental e médio, mais o EJA, porém sem educação infantil, que é a pré-escola. Isso aí no censo escolar de 2020, vindo pelo INEP, foram 30,6 milhões de pessoas. Dessas, gente, são 29,6 milhões de alunos e 1 milhão de professores. E aí, galera, o pessoal que está estudando para a Secretaria de Educação, essa é a hora, hein? Muita gente aposentando, muita gente falecendo, muita gente em uma condição que é se desvinculando do serviço público, e aí é a vez da gente poder estar preparando as pessoas para estarem verdadeiramente trazendo uma educação de qualidade, ok? Bem, o diagnóstico da educação básica no contexto da pandemia no Brasil é muito dura. Mas é importante que a gente diga. Nesse censo aqui, foi um trabalho que eu peguei do Conselho Nacional de Educação, que ficou incrível, e ele diz da seguinte forma: segundo os dados do censo escolar de 2019, que foi do INEP, ele diz que o Brasil tem 47,9 milhões de estudantes na educação básica, sendo eles 8,4 milhões de ensino superior. Portanto, uma população de 56.300 milhões de estudantes fora das salas de aula desde março de 2020. 56,3 milhões de estudantes fora das salas de aula desde março de 2020. Gente, deste universo, 51,8 milhões de estudantes estão distribuídos em várias etapas do ensino. Quem são eles aí? 9 milhões na educação infantil, 15 milhões de estudantes nos anos iniciais, 11,9 milhões de estudantes nos anos finais, 7,5 milhões de estudantes no ensino médio e 8,4 milhões de estudantes no ensino superior. O que a gente precisa pensar sobre isso? Que cerca de 2,2 milhões de docentes atuam na educação básica, sendo 384 mil docentes no ensino superior. Gente, olha aí a grande quantidade de pessoas profissionais da educação trabalhando como docentes, professores, 2,2 milhões na educação básica. É ou não é a capacidade aí imensa em todo o país? Então é uma profissão que muito tem a se oferecer e dá oportunidade para muita gente de trabalho e qualificação da educação no país. Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, que como indica esses dados que eu acabei de apresentar para vocês, há muita disparidade. O que a gente consegue visualizar aí? Primeiro, uma infraestrutura tecnológica das escolas que é baixa ainda, não só baixa nas famílias, mas também principalmente na escola, que é um dos poucos, muitas vezes, o caminho que há para esses estudantes, uma baixa qualificação dos professores, e quando eu digo qualificação, ele tem também, a partir dos processos de pandemia e de ensino híbrido, uma soma de desigualdade, onde o aluno brasileiro não tem acesso à internet, e ele impõe enormes obstáculos em plena implementação do ensino híbrido. Como é que você vai ter ensino híbrido se você não tem aluno com acesso à internet, nem na própria escola, nem nas suas casas? Então, limita bastante. Aí, gente, a gente tem algumas vantagens, né, dessa
interação tecnológica que somos obrigados a vivenciar nesse momento de pandemia e de ensino online, de ensino presencial e também, em alguns casos, do ensino híbrido. O que a gente precisa pensar? Primeiro, o ensino remoto, ele promove um momento único, ele permite uma interação entre professor e aluno. Mas espera lá, o aluno não está interagindo com o aluno. Tá interagindo. Ele não está interagindo presencialmente, mas online há diversas formas de você estar ali interando com o seu aluno, interagindo com ele diretamente, né? Seja nas atividades, seja na relação humana, tem uma série de condições aí. O ensino híbrido, gente, ele expande o tempo de estudo, ou seja, para alguns é negativo, para outros é muito positivo, porque você não tem mais uma escola ou uma aula que se permite ou se prende na ideia de 4 horas de aula, 3 horas de aula. Você tem 24 horas de acesso pelas redes sociais, plataformas, e-mails e outros caminhos. Então você sai desse universo de que a aula é uma coisa fechadinha e para alguns isso é realmente complicado, porque acha que o seu horário de trabalho é estendido, mas é a realidade que temos hoje do ensino híbrido, que ele te permite essa flexibilização e esse aumento de horas de possibilidade de comunicação e estudo, né? Você tem aí a transparência no processo de aprendizagem. Gente, eu acho esse tema, essa parte da transparência, incrível. Porque você torna visível o que o aluno produz, mas você também torna visível o que o professor produz, o quanto ele foi interativo com o aluno, o quanto ele preparou uma boa aula, o quanto ele trouxe outras possibilidades, o quanto ele interagiu com a questão da educação usando de outros recursos. E isso, gente, já não está mais naquela ideia de que entrei para a sala de aula, eu não tenho nada e nem ninguém que possa estar interferindo diretamente. Tem gente que vai achar que isso é ruim, mas a meu ver é muito positivo, porque você permite o reconhecimento do trabalho daqueles que trabalham com qualidade e você dá àqueles que não têm a devida dedicação a oportunidade de melhorar, se capacitar e pedir ajuda e estar transformando esse momento num momento muito significativo na sua formação e na da sua turma, né? A intervenção individualizada do professor. Olha aí, a gente tem aí a ideia de uso da tecnologia e a possibilidade de você perceber, é claro, algumas limitações de aprendizado da criança e você intervir e individualmente auxiliando. Você tem a questão das necessidades de adaptações às metodologias, né, que tem que ser mais atrativa, tem que ser significativa para o aluno. Se isso não acontecer, ele não vai ganhar um espaço naquele momento, na vidinha do aluno que está ali, que está se esforçando, tá, gente? Muitas vezes fala assim, o aluno não tem interesse. Não, ele tem interesse, mas muitas vezes é cansativo. Eu vou preparar um outro material aí com vocês, falando como é a forma de aprendizado, e vocês vão observar. As pessoas não aguentam ficar 40 minutos em sala de aula, mas o sistema educacional exige que você tenha essa coisa fechada, né, que é desproporcional à realidade do ensino híbrido. Vamos lá. É possível desenvolver novas habilidades tecnológicas, isso é fundamental, porque aquele que dizia assim, não sei mandar um e-mail, ele teve que aprender. Ele teve capacidades, além dessas habilidades tecnológicas, novas capacidades, novos engajamentos, e entre as partes, não é só entre o professor, mas é professor, gestor, aluno, família, né? Você precisa dessa conexão. Gente, precisa de amplo acesso à internet. Sem isso, o ensino híbrido não vai acontecer. E é o que tem sido um grande limitante, um grande entrave para a realidade da educação brasileira. A necessidade de cooperação, isso eu acho incrível. Não há a possibilidade de se tornar hoje, na situação que temos do ensino híbrido, de professores que buscam capacitar e que eles não busquem a troca de informação, de conteúdo, de novas dinâmicas, network, que é as relações interpessoais entre outras pessoas, fortalecimento profissional e a qualidade do ensino, isso é fundamental. Eu, por exemplo, participo de vários grupos do WhatsApp, de grupos de Instagram e outras redes sociais, onde as pessoas estão compartilhando conteúdo, compartilhando experiência, dando sugestões, compartilhando suas aulas, e isso faz com que nossa profissão e a qualidade de ensino seja cada dia melhor. Não há outro meio de uma educação que não seja altamente de cooperativa. Se não acontecer, esse profissional ele vai ser eliminado dessa condição de estar fazendo a educação de uma forma do modelo que é híbrido. A gente tem aí, gente, uma grande desvantagem, a desigualdade social e tecnológica, entre outras, né? Você tem aí uma série de dificuldades de enfrentamento da população e, olha, não vou negar,
Quanto maior o acesso à educação híbrida, se não houver uma política que fortaleça o direito à educação, que é um direito a todas as crianças, a todos os jovens e a todos os adultos que estão ali utilizando desse serviço, aí sim, gente, a desigualdade é sempre muito grande e a gente tem que lutar para isso, para haver uma equidade. Nesse momento, eu peguei esses 4 itens que nem fazia parte da minha apresentação inicial lá no IADAIN, no dia do webinário. Mas eu achei tão interessante que eu falei, eu vou ter que colocar, porque acho que isso aí pode ser muito útil para os profissionais que estarão em sala de aula, para os profissionais que estão enfrentando essa angústia das aulas online, da possibilidade de um ensino híbrido nacionalmente falando, né? E aí eles colocam, que foi o HIT, ele sugere 4 erros pedagógicos no ensino remoto. Esse primeiro, gente, eu achei incrível, já sabia dele, mas achei muito incrível a gente reforçar. Primeiro, a gente tem um modelo de aulas que deveria, segundo ele, ter 20 minutos, tempo máximo de concentração que as crianças e adolescentes conseguem ficar na frente de um computador e aprender alguma coisa na sala de aula. Especialistas apontam que a gente tem a capacidade de memorizar apenas de 5 minutos, não mais que isso. Isso significa que esse modelo de 40 minutos, ele vem lá do século XIX, onde os planos de aula deviam ser apoiados por pedagogias do quê? Que eram muito mais diferentes, muito menos realistas com a condição que nós temos hoje. E hoje ele sugere que os planos de aula, eles devem ser apoiados por uma pedagogia de projetos, que é onde você instiga o aluno, faz um planejamento de tema e busca junto com esses alunos solucionar o problema. Isso é a pedagogia de projetos e é o que faz a diferença. Por quê? Porque o aluno aprende a teoria e depois vai pôr em prática e buscar soluções que muitas vezes o professor nem sequer tinha pensado. Isso traz uma realidade diferente para a educação. E todos os resultados que eu li, que fala sobre pedagogia de projetos, mostram resultados sensacionais, né? No número 2, onde é que o erro desse ensino remoto atual é que vem sendo desconsiderado o fato da interatividade. Essa interatividade no mundo real, onde fora do espaço pedagógico, as crianças e os adolescentes entram e questionam com suas pessoas que estão expondo o seu conteúdo, expondo as suas explicações e tiram dúvidas, e sugerem, e trocam ideias. E aí essa interação, ela não é passiva, coisa que a educação, o ensino remoto, tem repetidas vezes construído uma ideia de uma educação que é pautada de forma passiva. Ele simplesmente transfere e transpõe as aulas presenciais para o ensino remoto. Ele traz um modelo já existente e fala, tá aqui ensino remoto, vamos utilizar isso aqui. Eu cansei, inclusive fiz, eu não estou me tirando dessa responsabilidade. O modelo de sala de aula presencial sendo repetido na aula remota. Você fazendo chamadazinha, sendo que você tem a possibilidade de ter o controle pela plataforma que você está utilizando, de você agir com o aluno, agir com o conteúdo de forma maçante, porque você tem tempos curtos e você tem a necessidade de concluir uma demanda, porque se você não fizer isso, você está fora daquela realidade e aí você é chamado a atenção e está inadequado para a instituição e para a família e para todo mundo e você termina repetindo aquilo que você faria em sala de aula. Bem, número 3. No número 3 é o excesso de atividade, gente. Numa sequência desumana, quando o foco deveria ser na criação de rodas de conversa. O HIT, ele coloca isso de uma forma muito tranquila, onde ele apresenta que os alunos, eles deveriam ter um espaço para tirar dúvidas, para relatos de dúvidas, de angústias, reconstruindo a crença no coletivo. No momento de pandemia, nós temos um ensino remoto pautado em conteúdo, apenas em conteúdo. É claro que algumas instituições conseguem tirar disso, consegue, mas a gente ainda está no modelo tradicional, onde o conteúdo é fundamental, porque você tem legislações e condições que te exigem isso, né? Mas a gente precisaria estar construindo uma crença coletiva, ou seja, como fazer para essas crianças se sentirem acolhidas e terem o conteúdo, mas também não somente isso. E aí o número 4. O número 4 há uma enorme distância, segundo o HIT, entre a educação e o desenvolvimento social. Olha o que acontece. Não há possibilidade de você fazer uma educação sem se conectar com a realidade dos seus alunos. Por exemplo, há uma grande preocupação com as avaliações externas, ou seja, os sistemas de avaliações nacionais, municipais, estaduais,
os dados que você precisa dar da sua instituição e desconsidera muitas vezes as relações humanas. Como assim? Você tem muitas vezes, gente, nesse atual momento de pandemia, famílias inteiras que relatam, segundo o HIT, uma falta de segurança emocional das suas escolas. Como assim? Há muitos parentes desempregados, famílias passando fome, perda de familiares pelo Covid e de outras tragédias. E as pessoas estão ali interessadas que o aluno faça 10 páginas de dever de casa, 5 páginas de deveres de casa. E aí há uma despreocupação em acompanhar esse aluno e reconhecer que ele também, ainda mais as crianças, que eles estão passando por fragilidades emocionais. Olha aí, eles estão dizendo para as pessoas, para os cientistas, que sentem falta dessa segurança emocional de suas escolas, em trazer a sua realidade e dizer assim, opa, vem cá, a gente te entende. E o professor, ele é a linha de frente dessa relação. Então, muitas vezes você está em sala de aula, eu vivi isso, tia, acabei de perder meu avô por causa do Covid. Aí você vai simplesmente, tudo bem, peraí. Não, é uma perca, e uma perca grandiosa para aquela pessoa. E se essa pessoa é importante para você, o que vem dele também é importante. E aí vale reforçar, você profissional da educação, a dar a devida importância às perdas, às dificuldades, e inclusive ser simpático e promover soluções para aqueles que possuem algum tipo de dificuldade ou limitação. E aí, gente, a educação formal, ela deve associar a formação da escola junto com a família. Se a família não estiver integrada nesse processo, no ensino remoto, você está fadado a não conseguir fazer uma aula e essa aula ter o desenvolvimento de aprendizado ou ter um aprendizado significativo. Por que isso não vai acontecer, gente? Porque sem isso, sem o apoio da família, você não consegue avançar. Seja porque o computador desligou e os pais não estão por perto, e ali ele precisa se conectar e muitas vezes a criança não consegue. Seja porque ela vai se desconectar e vai jogar, vai fazer outras coisas. Então a família precisa estar ali, do seu lado, tem que ser aliado. Temos que criar uma comunidade científica entre os educadores, buscando rumos corretos e socializar experiências com êxitos, gente. Sem isso, teremos grandes dificuldades para ter verdadeiramente uma educação de qualidade. E aí sim entramos. Não adianta essa história de vamos fazer por achismo. Os dados, as experiências e as soluções que funcionaram são grandes experiências. Temos aí a busca da equidade da educação no Brasil. O que é essa busca de equidade? Equidade é de igualdade, de buscar condições igualitárias. Nós falamos que tantos por cento da população brasileira não tem acesso à internet. Como é que você vai me dizer que eles estarão ali prestes a fazer as avaliações, a participar de outros processos de educação, se eles não têm acesso à aula básica, porque não têm acesso à internet? Aí aqui houve algumas sugestões que foram executadas no Brasil, e aí eu fiz alguns levantamentos, e esse Observatório da Educação foi incrível, apontando discussões e soluções para esse momento. O que vem sendo feito? Por exemplo, estratégia de vinculação de aulas na TV aberta e no rádio, viabilizando programas de financiamento de pacote de dados da internet, campanhas de doação de celulares e computadores, distribuição de material impresso para aqueles que não têm acesso, seja na área rural ou por qualquer outro motivo, esforço nacional de várias entidades para criar condições de estudo e desenvolvimento de atividades pedagógicas para as crianças ao longo desse período de forma não presencial. Temos aí o número 4. É importante que as escolas e sistemas de ensino planejem o retorno das aulas considerando o período de isolamento social e mantenham um sistema de comunicação permanente com as famílias. As famílias, elas precisam estar cientes desse momento, dessas condições, das limitações, das dificuldades e de tudo que está sendo vivenciado nessa busca do retorno que a gente não sabe quando vai acontecer. Espere em Deus, né? Número 5. Considerar a questão da evasão escolar, gente. É aquilo que eu falei para vocês, que seja realizado um esforço de busca ativa dos estudantes ao fim do período de suspensão das aulas. Para o aluno que está aí fazendo curso de pedagogia e não sabe o que é a busca ativa, gente, é pegar o menino pelo laço. É o que a gente fazia há muitos anos na educação de jovens e adultos, que é buscar as pessoas mais acima de 14 anos, dos adultos, dos idosos, e trazer eles para a sala de aula, trazer
trazer motivação para que eles busquem a educação de sala de aula. Então, agora com a pandemia, a gente vai ser obrigado a se colocar nesse contexto de fazer busca ativa, pegar pelo laço e mostrar para a família a importância desse direito que a criança tem de estar em sala de aula. Temos aí também o dever de ser levado em consideração o desafio social que a gente vai enfrentar, os tecnológicos, os emocionais, e é claro, cabe a vocês pensarem em novas soluções, e aí coloca aí no chat, a gente vai dando dicas, porque tem muita gente sem saber o que fazer, seja o pai que não sabe o que fazer com seu filho, seja o professor que está em sala de aula e não está sabendo abordar esse momento, seja o aluno que também busca soluções. E a gente também precisa pensar nos gestores, né, que precisa ter clareza do que é bom para nós, nossa população. A gente trata aqui de um tema que é o quê? Veio a pandemia, veio a educação híbrida e a gente tem a sala de aula de cabeça para baixo. Isso, segundo o José Moran, eu achei incrível quando ele fala, ó, essa mudança cultural, ela é irreversível. Olha que legal. Por quê? Porque a partir do momento que a gente encara que a educação do ensino híbrido é uma realidade, é necessária, a gente encara que todos os professores, que os alunos, que os pais, eles devem aceitar essa proposta e eles devem ter o seu papel nessa história. Eles devem escolher materiais de qualidade, eles devem ter vídeos, atividades para aprendizagem preliminar, ou seja, antes e de forma preventiva à aula, um bom acompanhamento do ritmo de cada aluno, para desenhar as técnicas mais adequadas nos momentos presenciais. E durante a pandemia, é importante levar em consideração a realidade de cada estudante, fornecendo materiais de fácil acesso para eles em casa. Se não houver o computador, esse material que muitos professores estão fazendo junto com suas escolas, que são o quê? Dar acesso ao celular ou mesmo textos impressos para solucionar esse problema. É importante que a gente entenda essa realidade e a condição de cada aluno, ok? Para isso, gente, a gente precisa também colocar uma situação que é o quê? Quando a gente fala das orientações para as crianças com necessidade especial, o que a gente fala do público da educação especial? Primeira coisa, tem um parecer, que é esse parecer do CNE, número 11 de 2020, que veio com a busca de quê? De voltar com a ideia de que retornaríamos às aulas presenciais. Eles fizeram um parecer incrível. Coloquei o link no final e vou disponibilizar aí o link para vocês. Mas ele faz uma série de colocações que eu acho que para quem está estudando para o concurso da Secretaria de Educação do DF, principalmente, vale a pena olhar slides por slides, conteúdo por conteúdo. Aqui eu vou falar de forma mais branda. Por quê? Porque como vai estar disponibilizado na internet, no YouTube para vocês podem parar, olhar item por item e falar de todos os itens que são necessários. Primeiro, gente, o atendimento deve ser ofertado pelo sistema de ensino em atividades não presenciais ou presenciais a partir de uma avaliação do estudante pela equipe técnica da escola. O que vocês precisam entender? Olha, vou só esclarecer porque nem todo mundo já tem experiência na área. Então, quando você vai tratar de pessoas com deficiência, a gente não fala assim, criança especial. Especial somos qualquer um de nós. Eu sou especial, você é especial, meus filhos são, as pessoas que eu amo são especial. Então, o que a gente tem como nomenclatura? É pessoa com deficiência, seja visual, seja auditiva, seja ela qual for. Cada pessoa tem suas necessidades, sejam visíveis ou não. E aí a gente precisa estar trazendo o estudante, suas famílias, para todas essas possibilidades, lembrando que é um direito da criança com deficiência, do jovem, do adulto, poder estudar e ter acesso à sua formação. Os professores de educação especial, gente, ele tem o quê? Eles precisam do apoio da escola, eles precisam de um plano de ensino individualizado, que chama PEI, para cada aluno, de acordo com as suas singularidades. O que é singularidade? São necessidades diferentes uns dos outros. Então, uma criança que tem a deficiência visual, ele tem uma necessidade diferente para poder ter acesso ao conteúdo, acesso a tudo que for orientado e o ensino e a aprendizagem dele.
A gente precisa pensar que a gente precisa da família como mediadores e apoiadores de todo o processo de ensino. Se isso não acontecer, você vai ter grande dificuldade, porque as crianças com deficiência, elas terão outras limitações, não só tecnológicas, então elas precisam ser apoiadas. Quem melhor que ninguém pode te dar esse suporte? A família. Aí a gente tem também, por exemplo, os professores especializados, cabe a promoção de acessibilidade nas atividades, disponibilizando a língua brasileira de sinais, que são as Libras, né? Para os alunos surdos, materiais pedagógicos acessíveis e adequados à interação e à comunicação dos alunos. Gente, olha, a Libras, eu queria lembrar para os alunos daí de pedagogia, que é a segunda língua oficial brasileira. Nós temos a língua portuguesa e a Libras. É importante que você fale isso, porque no concurso já caiu algum questionamento perguntando sobre as línguas oficiais e as pessoas ficaram em dúvida, né? Estudantes da educação básica, eles devem ser privados de interação presencial, gente, num caso de pandemia como esse, principalmente porque quando o aluno ele não tem a consciência, né, de uso da máscara, ou ele não pode utilizar, faz com que haja essa necessidade do distanciamento, do risco, não só para o profissional da educação, mas também para o aluno e para a família. A gente tem alguns casos, gente, na questão da educação especial, onde o aluno, segundo esse parecer, e eu achei muito prudente, ele deve ser privado da interação social, ou privado das interações presenciais, né? Isso como assim? Pensa comigo, o aluno que é surdo, sinalizante, ele não pode usar máscara. Por quê? Porque na hora de você falar com ele, as expressões faciais, os elementos de Libras, ele claramente precisa ser exposto para o aluno e vice-versa. Se isso não acontece, essa oralidade, ela parte do quê? Da leitura labial, de uma série de recursos. Então, nesse contexto, ter o aluno de forma presencial é um risco à saúde, né? Então a gente precisa rever essas necessidades. O estudante que necessita de um profissional de apoio, para apoio escolar para alimentação, higiene, locomoção, eles exigem contato direto. Então isso faz com que esse momento seja um momento de maior risco e de cuidados redobrados. Até porque alguns, eles possuem até a questão da saúde, né? Que muitos não têm uma saúde plena e aí precisam ser redobrados cuidados para protegê-los, todos eles. Os estudantes cegos, gente, precisam de contato direto para a locomoção, seja com as pessoas e objetos como bengalas, corrimões e maçanetas. Saúde pública, novamente, você vai ter grande dificuldade de fazer com que essa rotina aconteça. Aí vem os alunos com deficiência intelectual, que pode apresentar dificuldade em atendimento de regras, como recomendações de higiene e cuidados gerais para evitar contágio. Então, esse parecer deixa muito claro que nesses casos de risco, tanto para o aluno, para a família ou para o professor e para os demais profissionais, eles devem ter, sim, privação da interação presencial neste momento, tá? Os estudantes com autismo têm dificuldade em algumas rotinas e a obediência às regras. Nesse caso, eles tocam sempre nos olhos, nas bocas, e além de exigir o acompanhamento das atividades na vida diária. Tudo isso, gente, eu acho que vale a pena vocês lerem item por item, porque esse parecer deve ser lido integralmente, porque ele está de uma riqueza que eu queria dar os parabéns para quem elaborou. Tecnicamente, foi um dos melhores pareceres que eu já li. Bem, existem alguns exemplos de metodologias ativas para usar em sala de aula. Essas metodologias, gente, elas são baseadas em possibilidades do ensino híbrido ser melhorado. A primeira delas já tinha comentado com vocês, que é a aprendizagem baseada em projetos, onde o aluno constrói os saberes de forma colaborativa, por meio de solução e desafios, uso de recursos que vão além do livro didático, ou seja, o livro didático é um dos recursos. Número 2, a aprendizagem baseada em problemas, ou seja, você foca na parte teórica da resolução de casos ou de problemas, promove interdisciplinariedade e imediatamente busca o quê? Que é o objetivo maior da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Tem aí uma coisa que a galera adora, principalmente os adolescentes e os jovens. As crianças, então, amam. Eu digo aqui, assim, pela experiência aqui de casa. A gamificação, que é a utilização de elementos como jogos, desafios e situações de sala de aula, no ambiente domiciliar também, utilizando o celular. O professor deve se desenvolver, né? Dinâmicas atrativas e inteligentes. Aí a gente tem um grande problema, porque os games profissionais, eles são profissionais disso, então eles são concorrentes muito desleais com os professores, porque a gente está sempre perdendo por um grande jogo aí qualquer, que eles são altamente qualificados e fazem com
coisas que atraem muitas crianças, mas nós, professores e profissionais da educação, gestores, precisamos ter o cuidado de trazer esses games para uma realidade pedagógica. Aí até comentando com meu filho de 8 anos, ele disse: mamãe, eles trazem joguinhos tão chatinhos. Eu falei: e o que seria legal? Ah, jogar Minecraft. Então assim, aí eu fui procurar na internet e há professores que estão tentando utilizar, inclusive esses jogos comerciais, como Minecraft, por exemplo, tentando fazer o quê? Sugerindo cálculos, avaliações de outras perspectivas, e aí cria uma interdisciplinaridade que pode ser bem interessante. Ou seja, a criatividade aqui vai ser o ponto alto da chamada, né? Número 4, sala de aula invertida, chamada de Flipped Classroom. É uma metodologia ativa, já amplamente conhecida, derivada do ensino híbrido. Seu diferencial reside no uso da tecnologia, né, no caso da internet, pois mistura tanto a experiência digital como a sala de aula, e há de haver um comprometimento por parte dos alunos e de todos que estudam em casa. No documento que eu tirei esses exemplos, tem, inclusive eu coloquei o link, tem uma série de outras explicações que vale muito a pena vocês olharem e perceberem as possibilidades, porque pode ser até um tema de redação, já pensou? Sugestões aí de metodologias ativas para usar em sala de aula, aí você já fica antenado com as possibilidades. Número 5, aprendizagem entre os pares, ou seja, conhecida também como uma instrução pelos colegas. A metodologia foi desenvolvida lá na década de 90 em Harvard, lá nos Estados Unidos, com o propósito de apoiar a aprendizagem durante as aulas de física, utilizando aplicativo, e esses aplicativos no qual os alunos, divididos em duplas, respondiam questões, ou seja, dava-se um tema, se explicava sobre ele e trazia, então, e o professor sempre amparando, mediando esse processo, né, para saber se estão corretos, se o caminho do que está sendo apresentado é viável, se é aquilo que é o esperado. Esse número 6 eu lembro diretamente do meu bibliotecário Vander, incrível, apaixonante. Levei ele para fazer uma palestra nas minhas aulas da UNB sobre cultura maker, porque ele é bibliotecário e um super bibliotecário lá na casa Thomas Jefferson, e ele tem assim dedicação plena nessa ideia do faça você mesmo, do it yourself. O que é esse faça você mesmo, gente? Está falando de soluções, enfrentamento de problemas, desafios por meio de construção, de soluções práticas. Quando você chega assim na sua casa e fala: eu quero fazer alguma coisa na minha casa, como fazer? Vai lá no YouTube e pesquisa, e ele te mostra, mede, faz isso, faz aquilo, te ensina, e você dá conta de fazer sozinho. Isso é a cultura make. Faça você mesmo, faça você aquilo que você deseja e faça com qualidade. E a casa Thomas Jefferson, ela é uma casa incrível, envolvida assim, fora do sério, com a questão da educação, com acesso. Inclusive eles têm um laboratório com todos os equipamentos de cultura make, por exemplo, furadeira, máquinas, equipamento, impressora de 3D, tem uma série de recursos que aí depois vale a pena vocês entrarem em contato com a casa Thomas Jefferson e verificar, porque segundo ele, na palestra que ele deu na minha aula, você pode se associar à casa Thomas Jefferson, porque lá você pode se associar, pagar uma taxa anual pequenininha e ter acesso a esses laboratórios de forma plena. Olha que rico! E aí você pode mudar essa ideia do fazer e do faça você mesmo, né? O storytelling é a contação de histórias. Gente, eu sou bibliotecária e isso para mim é fundamental. E eu adorei quando eu vi esse tema da questão das metodologias ativas, porque há uma ideia de que metodologia ativa é só o que é novo, o que é tecnológico, mas a gente redescobre aí, reafirma o que a gente sempre soube, que a leitura, a contação de histórias, gente, é realmente o diferencial na educação de uma criança, de um adulto, seja ele quem for. Como assim? Segundo a teoria de ensino de Brunner, o storytelling aumenta 20 vezes a probabilidade de memorização de um indivíduo. Ou seja, você, professor, só pode cobrar de um aluno que ele seja leitor se você for. Se você não for um leitor, lamento dizer, você está plantando uma semente que não é fértil, né? Então, como fazer para esse aluno saber que você é um leitor? Lendo, promovendo leituras em sala de aula, trazendo a família para fazer as leituras de textos complementares, de literatura. Não tem literatura impressa, então encontre literatura online. Promova esse momento, gente. É de fundamental importância que a leitura seja um caminho para a formação da educação. Porque com isso, todas as demais disciplinas, elas serão abarcadas, serão incrementadas com a capacidade de leitura e interpretação.
da contação de histórias, eu queria só colocar uma condição que é muito comum acontecer e eu vejo sempre. Principalmente quando você tem filhos, né? Você é convidado aí todo fim de semana para 5 festas de criança. Tem uma fase que todo dia tem uma festa infantil. E quando você observa, é muito comum eu ficar observando que se leva presente. Eu te pergunto, quando você vai sendo convidado para uma festa infantil, você leva que tipo de presente? Você leva carrinho, boneca, fralda, presentinho e tal. E quantas pessoas levam livros? Pouquíssimas as pessoas incentivam aquela criança, desde pequenininha, a ter acesso ao livro. É claro que estou falando de pessoas que ainda não têm o domínio ou o hábito da leitura. Mas esse processo é um processo necessário para que você possa construir esse hábito da leitura. E faça disso um instrumento de educação. Poste nas suas redes sociais você sugerindo livros, poste você lendo livros, comunique com seus alunos, troque experiências, vivências sobre a leitura, que isso vai fazer toda a diferença. Sugira e não vá para essa... como bibliotecária, recomendo. Não vá com a ideia de que você precisa apenas utilizar os chamados literatura de qualidade. Não existe a ideia de começar um processo de hábito de leitura sem antes ouvir o aluno. Entender o que ele gosta, trazer para ele aquilo que traria alguma diferença no mundo dele. Ano passado eu dei aula para um aluno e toda vez que eu tentava falar com ele, eu não conseguia. Ele não se conectava comigo. Até que um dia, eu fazendo uma entrevistinha com ele, a gente na aula, eu descobri que ele gostava de filmes de terror. Eu tenho pavor de filmes de terror. Eu passei um fim de semana inteiro assistindo filme de terror. Para quê? Para que eu pudesse ter como comunicar-me com ele, porque se eu não me comunicasse com ele de forma que eu conectasse um ao outro, a gente não avançaria. E foi assim que aconteceu. Eu comecei a falar de filmes de terror, ele facilmente se integrou e imediatamente a gente conseguiu avançar e fazer uma produção de aprendizado muito maior, e a gente conseguiu avançar, né? Você via o avanço dele, a entrega que ele tinha de estar ali comigo. Então a sugestão que eu dou é o seguinte: tem uma criança, leve um bom presente para ele, leve um livro, leve um gibi, leve alguma coisa que possa promover o hábito da leitura em família. Isso, gente, tem que ser uma construção nacional, não pode ser individualizada, senão não vai avançar. Tem a questão dos estudos do meio, onde normalmente se promove passeios em imersão pedagógica, onde você sai do ambiente de sala de aula e de casa e leva esses meninos para estarem no universo e vivenciarem uma experiência que possa trazer uma referência pedagógica. A dica que eu dou é que, nesse momento de pandemia, você utilize a própria casa da criança. Faça um roteiro de pesquisa, faça um olhar, seja se a criança mora em casa, observar planta, pássaros, sons, observar o céu, observar o ambiente em que ela vive para trazer referências. Pode ser uma oportunidade que você vai estar tendo de trazer essa realidade da criança. E é claro, você vai ter que criar possibilidades. E anote aí, coloque aí no canal todas as sugestões. Lembrando que a gente vai ter sempre a possibilidade de professores, de jovens professores ou de professores mega experientes, trazendo informações e trazendo possibilidades. A gente tem nesse parecer algumas ações necessárias, que foi o parecer do CNE, que eu falei para vocês. Primeiro, maior necessidade de transparência no processo de aprendizagem para ambos os lados, tanto profissionais quanto professores e família. Necessidade de adaptações de metodologia, gente, isso é impressionante o quanto é necessário. A sociedade deve exigir e contribuir para uma qualidade de aprendizagem, não apenas ser o crítico que diga, essa aula não está tão boa. Não, peraí, vamos lá, vamos exigir, mas vamos contribuir, vamos eu, pai, poder trazer ao professor uma possibilidade de uma discussão de um tema a partir de uma experiência que eu tive, ou de um vídeo, ou de um material, ou de alguma coisa que você contribua para esse processo. A capacitação dos profissionais, seja professores ou demais profissionais da educação, para esse momento é fundamental, gente, não tem como fugir. O amplo acesso à internet, em especial em situação dos vulneráveis, com acordos das operadoras de telefonia móvel, e também, gente, há uma possibilidade de conceder acesso a alguns aplicativos à internet de forma gratuita para os alunos carentes, mesmo que eles não tenham crédito. Então, os governos precisam estar discutindo, por exemplo, com o WhatsApp, para que o aluno possa ter acesso aos conteúdos de sala de aula, mesmo não tendo lá o crédito. E isso é possível, viu? Inclusive,
a gente tem várias concessões, então isso é viável e a gente precisa estar discutindo e mudando a realidade de diversas crianças e adolescentes, né? E jovens e adultos também que estão aí na educação e estão sem acesso. As escolas e os sistemas de ensino precisam planejar o retorno às aulas pós-pandemia. Botei as interrogações para reforçar que não sabemos quando isso vai acontecer, vai depender de todas as políticas nacionais e internacionais em relação à pandemia, né? Contra a evasão escolar, realizar a busca ativa dos estudantes ao fim desse processo, no intuito de trazê-los novamente, de sintonizá-los e conectá-los com eles a todo momento. Há uma necessidade, gente, de uma reorganização do calendário e da carga horária, daquilo que vai vir nos próximos meses, quando for voltar para o ensino presencial. Há uma necessidade de construção de protocolos sanitários com perspectiva de orientação a todos. E mais que isso, né, a gente precisa estar pensando nessas ações, na questão das avaliações, como que elas poderão ser feitas, o monitoramento das atividades, avaliações diagnósticas, formativas, estratégicas de recuperação, porque a gente sabe que o acompanhamento e desenvolvimento desses alunos durante esse ano, muitos ficaram de forma muito precária e precisarão ser nivelados, precisarão ser colocados à prova estratégias que tragam a realidade desses meninos, avaliações que sejam com a preocupação de a promoção de como será o ciclo, o que de verdade vai ser avaliado, efetivamente foi cumprido o que em 2020, para que eles possam ser cobrados dentro daquilo que foi dado e não daquilo que foi planejado, né? A flexibilização curricular e acadêmica, gente, é uma necessidade de revisão do currículo, já que o que foi proposto e o que foi efetivamente aplicado não necessariamente foi o que foi feito, e ela precisa ter o foco nas competências de leitor, de escrita, de raciocínio lógico, matemático, comunicação e solução de problemas. Olha aí, gente, se amarra nisso aí, nessa ideia de foco de competência de leitora, escritora, raciocínio lógico, matemático, comunicação e solução de problemas, que você vai ter foco para todas as disciplinas, para tudo que você se dispõe a fazer e ensinar o seu aluno, seja ele de qualquer idade. A gente precisa pensar na questão do período integral, né, da carga horária, já que 2020 e 2021 a gente vai ter graves dificuldades de cumprir e saber se foi cumprido os objetivos de aprendizado do ano de 2020. A gente vai ter que se preocupar com o aumento e desenvolvimento dessas habilidades que eu falei, que são as tecnológicas, as capacidades e os engajamentos entre as partes. Essa conectividade, gente, olha, aí eu me apego verdadeiramente de que eu não acredito que o ensino, mesmo à distância, mesmo híbrido, seja ele qual for, o presencial, ele funcione se não houver a conectividade e o afeto dos professores com os seus alunos. Sem isso, eu não acho que vai ter um terreno fértil para um possível desenvolvimento de aprendizagem para qualquer pessoa, né? O professor, ele se torna mediador de informação e fomentador de conhecimento e não é o dono do saber, gente. Essa é a grande mudança. Ele deve envolver, estimular a leitura individual e familiar para a construção de um hábito de toda a comunidade escolar, especialmente o professor, ele deve esquecer a ideia de que me formei, passei no concurso, estou liberado, não preciso fazer mais nada. Não, para tudo. A partir desse momento a gente precisa determinar assim, eu devo aprender a aprender todos os dias, aprender com os meus filhos, aprender com os meus netos, aprender com os meus tios, aprender com as pessoas mais velhas, aprender com os mais jovens e entender que aprender a aprender é a grande sacada do momento, é a grande oportunidade que você está se dando de reconhecer que todo mundo tem algo para te ensinar. E isso é o mais interessante desse momento. Quando você for elaborar uma aula e planejar um ensino híbrido na escola pública, você vai ter alguns desafios, não tenho dúvida disso. Mas você precisa, primeiro, o professor precisa se colocar o aluno no centro desse processo. Ele é o mais importante dessa relação. Ele precisa ser ativado como centro dessa relação, e não o professor ou a escola, mas sim o aluno. Entender a realidade desse aluno, gente, é impossível você fazer educação ensino híbrido sem a ideia de que seja coerente com os recursos que eles dispõem. A falta de internet não é o único entrave. A gente precisa pensar não só nas conexões, mas nas dificuldades de acesso dos aparelhos, dos notebooks, dos usos dos celulares emprestados por pais, irmãos e familiares. As pessoas estão criando outras condições porque não tem
uma realidade de conexão, não só com a internet, como os equipamentos. A gente vai precisar de muita criatividade e empenho. Não exime a responsabilidade dos governos. O que está acontecendo? O professor está fazendo. Tá, tudo bem, o professor está fazendo, mas ele não é o único responsável por esse processo. Nós precisamos fazer com que o Estado, que os nossos governantes, todos eles precisam se reinventar. E não só se reinventar, mas desenhar e criar estratégias de políticas públicas educacionais que dialoguem com os desafios do momento. E esse empenho, gente, não tira a responsabilidade do professor, mas dá aos seus governos também a responsabilidade, sim, de fazer as coisas acontecerem, fazer com que eles estejam mais preparados para que possam ter a infraestrutura necessária, as tecnologias necessárias, ter também a capacitação, porque o professor muitas vezes ele não dispõe dessa capacitação, a infraestrutura de ter um computador, uma internet, seja o que for, e aí eu reforço a questão do afeto e a empatia para ensinar, gente. Mesmo os ambientes online são determinantes. E aí você precisa reforçar tudo isso. A gente vai ter vários entraves. Esses entraves eu acho muito necessário a gente falar, porque também acredito que são temas que possam ser tratados em diversos momentos. Primeiro, os diagnósticos e avaliações. A gente vai precisar avaliar como é a condição de cada um desses alunos que vão voltar agora. Reorganização dos espaços físicos. A gente não vai poder mais utilizar aquilo que era o padrão, né? A gente vai ter que se reinventar com o uso do espaço físico, a busca ativa desses alunos, isso vai ser o combate à evasão, vai ser a coisa mais doída e difícil da educação brasileira pós-pandemia. Principalmente o acolhimento desses estudantes e dos demais membros da comunidade escolar. Lembrando, gente, que a gente vai ter professores que se foram pela pandemia, a gente vai ter familiares, a gente vai ter alunos, a gente vai ter uma série de pessoas que sequer vão estar inteiramente ali na nossa sala de aula, porque eles estão ali com a perca dos seus familiares, dos seus entes queridos, né? A gente precisa incluir a criação de aprimoramento de acesso a plataformas de ensino e ferramenta digital. Ou seja, o que tem aí no mercado é o que se pode pagar. E aquilo que não foi pago, não foi planejado. A gente precisa que nossos governantes pensem nessas plataformas para que seja igualitária a condição dos alunos na rede pública. A gente precisa que o Estado dê essa condição, ou se não der, crie condições com a rede privada ou com as instituições privadas para que isso seja possível, né? A gente precisa pensar na oferta da formação para os professores e para os profissionais de educação. Não tem como ser diferente. E é claro, gente, lembrando, todo profissional de educação, ele vai ter que buscar seu aprimoramento diário. E hoje as redes sociais, a internet, para aqueles que possuem outros recursos, pode te auxiliar. Adequação curricular, que é o que a gente tem hoje, é um currículo muito fechado, que não absorve muitas vezes uma realidade como essa de pandemia. O ensino híbrido dá uma flexibilidade e que aí a gente precisa reavaliar, e a comunidade escolar precisa avaliar isso com qualidade, né? Pensando no quanto a educação precisa ser boa para os nossos alunos. A promoção de engajamento entre estudantes em torno dessa forma nova de aprender, que vai ser uma forma que eles vão dominar a tecnologia, mas nós dominamos a ideia do ensinar, do vamos fomentar o aprender juntos, reconhecer as diferenças, né, a singularidade de cada região ou da comunidade escolar, busca a efetividade da aprendizagem. Essa aí é a grande frase que eu creio ser a grande sacada do ensino híbrido, que é a busca de efetividade de aprendizagem. Nada mais, gente, nós estamos lutando apenas por uma qualidade de ensino, queremos educação de qualidade, e para haver efetividade na aprendizagem, a gente vai utilizar dos recursos que forem necessários. É isso que o ensino híbrido propõe. A flexibilidade, né, de redes que necessitam de infraestrutura, no caso da internet. Isso tem que haver uma discussão ampla de acesso, discussão não só, mas implementação, né, gente? Não dá para ficar só discutindo. O Estado precisa planejar e implementar de forma integrada as estratégias de políticas públicas educacionais que tragam soluções para esses momentos difíceis que estamos enfrentando, uma busca de uma qualidade de ensino, dados que façam com que a educação seja entendida, que possa ser discutida e haver uma proposta para que solucione as nossas dificuldades nesse momento. A gente precisa aí também pensar, gente, que esses entraves têm aí toda uma discussão de que
Eu acredito na educação, eu acredito que é possível, eu acredito que eu só estou aqui hoje conversando com vocês porque a educação me permitiu, e eu sempre digo, conhecimento muda vida, e é nisso que eu acredito, e é por isso que eu trago aqui as referências para vocês, numa perspectiva de que essas referências possam ser utilizadas para a localização de textos muito atuais, muitos textos de 2021, 2020, alguns de 2018 que são relatos, né, de relatórios importantes, mas que possa ser útil para vocês. Coloco todos eles com essa perspectiva, e eu sugiro que vocês deem valor a leituras complementares e sugerem aí novos títulos, novos textos, novas discussões. Temos aí uma frase do César Nunes que trata: a gente pensa que aprender pode ser prazeroso e que isso pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Na sociedade do conhecimento, todos nós deveríamos ser aprendizes a vida inteira e carregar este gosto de aprender o tempo todo. É isso aí, gente. Quando você trabalha com uma ideia de que a educação, ela não é um fim, mas ela é sempre o caminho, ela é o meio de se construir uma dignidade pessoal, mas uma capacidade nacional de desenvolvimento para o nosso país, né? Não tem outra forma de acreditar que nós vamos evoluir que não seja pelo caminho da educação. Tá aqui, os slides foram utilizados aí nesse webinário do ensino híbrido para professores da educação básica pelo grupo educacional IADAIN Ouvidote, no qual fui convidada pela professora Alessandra para fazer esse encontro com o grupo do curso de pedagogia no dia 23/3 de 2021, agora bem recente. Foram 2 horas de evento, então tentei resumir para trazer ele aí, já que foi feito um evento pelo Zoom. Tá aí o link, é uma instituição muito séria, no qual eu tenho parceria com eles há muitos anos, então agradeço a todos eles que carinhosamente me receberam, e aí eu só agradeço e acredito que missão dada é missão cumprida. Estou aqui não na perspectiva de trazer uma verdade, mas de trazer uma possibilidade de discussão para uma educação de qualidade. Essa discussão, ela não deve estar pautada apenas para os estudantes de pedagogia ou os profissionais de educação, mas sim para os profissionais de educação, para a sociedade, para os pais, para os alunos e para todos que desejam um Brasil melhor a partir da educação. É isso aí, eu tenho uma gratidão imensa pelo meu trabalho, com pessoas que me acolheram de forma muito boa, e estou aí totalmente aberta a todas as possibilidades e sugestões de vocês. Fica a dica daí da prevenção do Covid, a gente sabe que a gente está passando por uma fase difícil, e aí eu imploro a vocês, cuide da sua família, lavem as mãos, usem álcool em gel, fiquem em casa. Eu sei que só pode ficar em casa quem realmente tem condições, eu compreendo perfeitamente. Distanciamento, use máscara e juro, limpe todos os lugares que você passar que puder ter algum contato com alguém. E eu desejo que esse momento seja vencido e que a gente possa construir um país melhor a partir da educação. O conhecimento muda a vida, mudou a minha e pode mudar a sua, tá bom? Sucesso aí para quem está estudando o concurso. Eu desejo todo o sucesso do mundo, espero ter ajudado e contribuído nesse momento. Até mais!